Salve, salve, galera! Povo do acesso, turma da manhã. Nesse momento em que estamos vivendo esse isolamento causado pelo vírus, é importante sempre, nesse momento, nós estarmos aí ativos com a nossa mente. Então, pensando nisso, vamos dar continuidade às nossas aulas como se fosse uma aula normal. Eu apresento para vocês a nossa aula, que seria a primeira aula da apostila 2, lá na página 312, sobre a parte da estrutura atômica. Então, pensando nisso, vamos fazer uma pequena revisãozinha a respeito dos modelos atômicos. Acompanhe comigo na tela. Então, o primeiro modelo que vocês estudaram foi o modelo de Dalton. Como é que era ou quais eram as principais características desse modelo? Então, basicamente, o modelo de Dalton ele trabalha com as seguintes características. É o modelo bola de bilhar, porque era uma esfera neutra, maciça, indivisível, indestrutível. Átomos de diferentes elementos podem se unir para formar compostos. Nas reações químicas, os átomos não são criados, destruídos ou alterados, ou seja, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Átomos iguais, vou sair um pouquinho daqui. Átomos iguais, massas iguais, átomos diferentes, massas diferentes. Essas são as primeiras características do modelo de Dalton. Porém, o modelo evoluiu e fomos para o modelo de Thomson. Segundo o modelo de Thomson, que ele fez aquela experiência com os raios catódicos, as ampolas de Crookes, ele chegou à seguinte conclusão: o átomo seria o modelo pudim de passas, ou seja, uma esfera positiva. Nessa esfera positiva, os elétrons estariam incrustados. Descobriu o elétron, tubos de raios catódicos. Então, as principais informações de Thomson, que ele descobriu o elétron, ou seja, o raio catódico, aquela partícula misteriosa que se desviava para o campo elétrico positivo. Nessa história surge o modelo pudim de passas. Evoluindo, Rutherford. Rutherford ele fez o seguinte experimento: ele pegou uma lâmina de ouro e ele bombardeou essa lâmina de ouro com partículas alfa, formação inicial. Essas partículas alfa, elas apresentam massa, elas têm carga positiva e elas saem do núcleo radioativo a uma velocidade que pode chegar a 30.000 km por segundo. Então, só coloque isso na mente. Elas têm massa, elas têm carga positiva e elas saem do núcleo com uma velocidade incrível. Aí a ideia é bombardear essa lâmina de ouro com essa partícula alfa. Por quê? Se ele imaginasse que o átomo fosse realmente um pudim de passas, todas as partículas iriam passar ou iam ter pequenos desvios de trajetória. Só que na prática, o que aconteceu? A grande maioria das partículas realmente atravessou a lâmina de ouro, porém ele percebeu que algumas partículas tiveram desvios grandes de trajetória, inclusive alguns com 180 graus. Como explicar esse procedimento? Então, a explicação para Rutherford é que nós tínhamos um núcleo, e esse núcleo era PPP, para facilitar a tua vida, PPP, pequeno, pesado, positivo. Ao redor desse núcleo, uma eletrosfera, onde nós temos os elétrons, onde quem descobriu o elétron foi o Thomson, imenso vazio e o núcleo de 10 a 100 mil vezes menor do que o tamanho do átomo. Então, para entender essa lógica, a experiência era mais ou menos assim. A maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro justamente porque no átomo existem grandes vazios. E como explicar esses desvios de trajetória? Os desvios de trajetória eram facilmente explicados da seguinte forma: uma partícula alfa era positiva, o núcleo também positivo, ou seja, positivo com positivo, repulsão. Então, quando nós temos a atração, ou melhor, a repulsão entre a partícula positiva do núcleo, uma carga positiva da partícula alfa, acontece a repulsão. Essa seria a explicação clássica para o modelo de Rutherford. Só que foi rapidamente desacreditado por Bohr devido à parte da física clássica. Uma partícula que gira ao redor do próprio eixo tende a parar. Bohr resolveu com os chamados 4 postulados. Primeiro postulado: ao redor do núcleo existem camadas, níveis, órbitas de energia. Segundo postulado, cada uma dessas camadas, níveis de energia, apresenta uma energia fixa e determinada. E o que mais é cobrado é exatamente esse processo, terceiro postulado. Quando um elétron recebe energia, ele salta uma camada de maior energia, ele sempre se afasta do núcleo. Porém, esse elétron não vai ficar nessa camada excitada para sempre. Chega um momento em que ele volta para a órbita de origem, e na hora que ele volta para a órbita de origem, ele elimina
perde aquela mesma energia absorvida na forma de luz, fótons ou ondas eletromagnéticas. Então, o modelo de Bohr se resume em quatro grandes postulados. Primeiro postulado: ao redor do núcleo, órbitas, níveis de energia. Segundo, cada uma dessas camadas apresenta uma energia fixa e determinada. Terceiro postulado: quando o elétron recebe energia, ele salta, se afastando do núcleo, e quando esse elétron retorna à sua camada de origem, ele libera aquela energia na forma de luz. Esses são os quatro grandes postulados. Acima disso entra o modelo de Sommerfeld. O modelo de Sommerfeld percebeu que quando o elétron recebe energia, não acontecia aquele salto grande. Aconteciam pequenos saltinhos entre os níveis de energia. Portanto, ele chegou à conclusão que entre os níveis de energia existem os subníveis de energia. E ele também fez a constatação que as órbitas ao redor do núcleo eram elípticas, desconsiderando a primeira órbita era circular e as demais órbitas das demais camadas eram elípticas, pelo menos como está no desenho que tem aí na sua tela. Atômico atual, e esse modelo atômico atual ele se baseia em dois grandes princípios da física: o princípio da dualidade da matéria de de Broglie e o princípio da incerteza de Heisenberg. Hoje, o modelo atual é o modelo de Schrödinger. Vou sair um pouquinho aqui para vocês fazerem a leitura. Esse modelo de Schrödinger fala sobre orbital. Quando se fala em orbital, você fala em probabilidade, ou seja, existe uma região dentro do átomo onde existe a probabilidade máxima de se encontrar o elétron. Então, essa é a revisãozinha sobre os nossos modelos atômicos, desde o modelo atômico de Dalton, na realidade até um pouquinho anterior, que temos os gregos lá, o Demócrito e o Leucipo, sobre a filosofia atomística, mas baseado em ciência, o primeiro modelo atômico caracterizado em fundamentos científicos, Dalton, até o modelo de Schrödinger, que é o modelo de orbital, que é o modelo atual. Muito bem. Continuamos a nossa aula, vamos entrar exatamente nesse sisteminha aqui. Ó. Então, para facilitar um pouco a sua vida, deixa eu sair um pouquinho daqui, ó, você tem exatamente a evolução dos modelos atômicos, começando lá com os filósofos atomistas Demócrito e Leucipo, que conceberam a palavra átomo, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld e o modelo quântico, que é o modelo atual. Em cima disso, nós vamos começar a mexer agora com o átomo atual, ou seja, como é que nós trabalhamos esses átomos de forma clássica. Então, primeiro, a estrutura atômica ela se baseia em uma parte central que nós chamamos de núcleo, uma parte periférica que é chamada de eletrosfera. Porém, dentro desse núcleo você vai encontrar os prótons e os nêutrons. Deixa eu sair mais um pouquinho daqui. Sai. Prótons e nêutrons, e uma parte periférica onde você vai encontrar a eletrosfera, obviamente onde você vai encontrar os elétrons. Porém, dessas três partículas fundamentais, prótons, elétrons e nêutrons, nós precisamos lembrar que o próton é uma partícula que tem carga positiva, carga positiva, o elétron tem uma carga negativa e o nêutron tem carga zero. Então, a principal informação, carga elétrica. Elétron tem carga negativa, próton tem carga positiva e o nêutron tem carga zero. Além dessa característica de carga, existe uma outra característica chamada massa relativa, massa comparativa em que as conclusões seguintes foram feitas. Prótons e nêutrons basicamente têm a mesma massa relativa. O elétron ele tem uma massa que é 1836 vezes menor do que a massa do próton ou a massa do nêutron. Ou seja, prótons e nêutrons basicamente têm a mesma massa e o elétron tem uma massa desprezível. É a palavrinha-chave que você encontra em prova. Toda vez que eu for falar em massa relativa, prótons e nêutrons basicamente têm as mesmas massas, porém o elétron tem uma massa muito menor, podendo ser considerada desprezível. Em cima da estrutura do átomo, nós precisamos criar dois argumentos para localizar esses elementos com mais facilidade na tabela periódica. E esses fundamentos envolvem dois números, o número atômico e o número de massa. Sendo que o número atômico caracteriza o número de prótons, tanto que eu coloquei aí na tela, que o Z, reparem, que o Z ele é igual ao P, ou seja, Z igual a P. O número atômico é igual ao número de prótons. Outro número importante é o número de massa. E esse número de massa ele é caracterizado pela soma de prótons mais nêutrons. Toda vez que você encontrar
prótons e nêutrons, isso caracteriza número de massa. Tem cuidado, muito cuidado, presta bem atenção para não confundir com massa atômica. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos. Então, só cuidado com esses dois termos que podem muitas vezes aparecer. Em cima disso, para você representar o número atômico e o número de massa, X pode ser qualquer elemento da tabela periódica, sendo que o número de massa vai ser localizado na parte superior, o número atômico na parte inferior. Preferencialmente, ambos ao lado esquerdo. Essa é a ideia da representação. Vou te dar um exemplo. Imagine que você tem um elemento cálcio 4120. O que representa o 41? O que representa esse 20? Na parte superior, lá na parte superior, você vai encontrar esse 41. O 41 corresponde ao número de massa. E na parte inferior, você vai encontrar o Z, o número de prótons. Portanto, se eu fosse pedir vocês fazerem esse pequeno exercício, dado o elemento cálcio de número atômico 20 e número de massa 41, preencha os dados faltantes. Quanto que vai valer esse número de massa? Número superior, muito bem, 41. Quanto que vale o número atômico? 20. Quantos prótons ele vai ter? Lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons, 20. Agora uma parada estratégica, preste bem atenção. Essa representação que eu coloquei aqui, ela indica que o átomo é um sistema eletricamente neutro. O que isso significa? Que o número de cargas positivas dos prótons deverá ser rigorosamente igual ao número de cargas negativas dos elétrons. Quando eu falo que o átomo é um sistema eletricamente neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, se eu tenho 20 prótons, só sair daqui para preencher, se eu tenho 20 prótons, quantos elétrons eu vou ter? 20 elétrons. Para você descobrir a quantidade de nêutrons, voltei, estou aqui de volta, para você descobrir nêutrons, tem uma dica prática. O número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, e esses prótons já são caracterizados pelo número atômico. Uma dica muito prática é você fazer a seguinte escolha. Você vai pegar o número de massa, que é o A, e vai subtrair do número atômico, que é o Z. Portanto, o A menos o Z vai me dar o número de nêutrons. Logo, o número de nêutrons nessa representação vai ser 41 menos 20, isso vai corresponder a 21. Pronto, resolve esse material. Agora a pergunta é, toda vez que eu vou mexer na estrutura da natureza, os átomos serão totalmente neutros? Não. A resposta não. Por quê? Porque existem os íons. E antes de falar sobre os íons, toda vez que você vai representar um átomo, um elemento, ele precisa ter a seguinte configuração. O que vem a ser o elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos que apresenta o mesmo número atômico, ou seja, é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de átomos. E para você representar esses elementos, nós utilizamos simbologias. Se você pegar a sua tabela periódica, você vai perceber que a sua tabela ela é repleta de letras. Como que eu vou representar? Então, a princípio, a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, recomenda que você utilize a primeira letra sempre maiúscula e a segunda letra minúscula quando necessitar. Aí você vai utilizar a primeira letra maiúscula, e se porventura existir um outro elemento que comece com a mesma letra, a segunda letra minúscula. Por exemplo, o flúor. Na tabela periódica, se vocês analisarem, o flúor é representado pelo F. Em ferro também começa com F, e eu não posso colocar a mesma letra. Então, a representação, o F, letra maiúscula, e o E, minúscula, para representar o ferro. Sódio na tabela periódica é o Na. Então, toda vez que vocês forem pegar a tabela periódica, ela é constituída por elementos. A primeira letra maiúscula, a segunda, se for necessário, minúscula. E aí o que acontece? Nem sempre a minha estrutura da natureza vai ser neutra. Eu posso ter os chamados íons. Como é que eu faço a construção desses íons? A construção desses íons se dá da seguinte forma. O átomo neutro ele pode ou perder elétrons, ou ele pode ganhar elétrons. Um átomo neutro perde elétrons, átomo neutro ganha elétrons. Quando ele perde elétrons, ele se transforma em um cátion, de carga positiva, e quando ele ganha elétrons, ele se transforma num ânion, de carga negativa. Olhem bem.
O átomo neutro perde elétrons, ele se transforma num cátion, a carga que ele adquire positiva. Quando ele ganha elétrons, ele se transforma num ânion, carga negativa. Essa é a ideia da perda e ganho de elétrons. Te dou um exemplo. Imagine que você tem a seguinte representação, o íon de cálcio. Na hora que você encontra aquele 2+, o que esse 2+ representa nesse tipo de desenho? Indica que eu tenho um cátion. E não esqueça, cátion perde elétrons. Eu vou colocar 5 itens para você novamente preencher. Lembrando que A é número de massa, Z é número atômico, P de próton, E de elétron, N de nêutron. O número de massa sempre na parte superior, o número atômico sempre na parte inferior. Sem problemas. Agora, quantos prótons esse íon tem? 20, porque o número atômico é igual ao número de prótons. Agora, para um pouquinho. Imagine que não exista esse 2+. Voltava a ser um átomo neutro, ele teria 20 elétrons, porque o átomo neutro, o número de prótons, é igual ao número de elétrons. Porém, aparece um 2+, e cuidado, esse 2+ não é matemática, não é soma, isso é física. Na hora que aparece o 2+, significa que é um cátion, e o cátion ele perde elétrons. Tinha 20, perde 2, vai ficar com 18 elétrons. Essa é a configuração de elétrons desse íon. E nêutron continua sendo o número de massa 41 menos o número atômico 20, portanto fica 21. Outro exemplo, fósforo. 31, número de massa, 15, número atômico, e repare que lá na ponta direita nós vamos encontrar um 3-. O que representa esse 3-? O 3- indica que eu tenho um ânion. E o que acontece no ânion? O ânion ele ganha elétrons. Muito cuidado de novo, preste bem atenção para mim, olha para mim. Ânion tem carga negativa e o ânion ganha. Aquele 3- não é matemático, você não vai me subtrair esses 3 elétrons. Ficou claro? Então vamos continuar. Então, em cima disso, eu quero que você preencha os 5 valores que eu determinei. O A, o Z, o P, o E e o N. O A é sempre localizado na parte de cima, que é o número de massa, 31. O Z sempre localizado na parte inferior à esquerda, 15 prótons. Para mais um pouquinho. Se não tivesse a carga 3-, o nosso átomo seria eletricamente neutro. Portanto, 15 prótons, 15 elétrons. Mas como aparece o 3-, menos indica que é um ânion, e o ânion ele ganha elétrons. Tinha 15, ganha 3, vai ficar com 18 elétrons. E a quantidade de nêutrons continua sendo a continha. Pego o número de massa, subtraio o número atômico, vou encontrar 16. Essa é a característica para os íons, e novamente reflita. Quando você tem íons, você vai mexer com isso aqui. Ó. A única coisa que você mexe é o elétron. Sempre elétrons. Perde ou ganha elétrons. Não mexe com nenhuma outra partícula. Não mexe com próton, não mexe com nêutron, não mexe com o número de massa e nem com o número atômico. Apenas com a quantidade de elétrons. E um pequeno desafio. Olhando essas duas partículas que você tem na tela, perceba, uma dessas duas partículas, uma partícula ou as duas partículas têm alguma coisa em comum? Se vocês observarem bem, você vai encontrar que o cálcio ele apresenta 18 elétrons e esse fósforo 3- apresenta também 18 elétrons. Ambas as partículas apresentam o mesmo número de elétrons. E aí, para fechar esse primeiro vídeo, vamos perceber que a natureza acontece alguns fenômenos chamados de semelhanças atômicas. E essas semelhanças atômicas se resumem basicamente nessas 4 grandes palavrinhas aqui: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Se vocês observarem bem, todas essas palavras começam com iso. O que representa o iso na língua portuguesa? Igual. Então, igual a alguma coisa. Se vocês observarem bem, nos isótopos eu vou ter o mesmo número de prótons. Portanto, isótopos são elementos que apresentam o mesmo número de prótons ou elementos que têm o mesmo número atômico, porém números de massas diferentes. Essa é a definição para isótopos. Isóbaros. Presta bem atenção nessa letrinha A aqui, ó. Como feio, mas dá para ver. Letra A representa número de massa, portanto, isóbaros são elementos que apresentam o mesmo número de massa, porém
de diferentes números atômicos. Isótonos, novamente tem uma letrinha importante aqui, que é a letra N. Isótonos são elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, porém diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Isoeletrônicos é autoexplicativo. Repare que vai ter a mesma quantidade de elétrons. Se você voltar lá naquela tela anterior, você vai perceber que o nosso átomo, o cálcio e o fósforo 3-, eles apresentam características importantes. Então, em cima disso, você vai analisar que, quando tiver alguma semelhança, essas semelhanças funcionam dessa maneira. O exemplo clássico era o exemplo da tela anterior. Se puder voltar um pouquinho, você vai ver que o cálcio 2+ tinha 18 elétrons e que o fósforo tinha 18 elétrons também. Essa aula é uma aula tranquila, foi feita a nossa revisão lá naquela semana de básicas, mas eu espero que essas informações te ajudem. Agora que você está em casa, mas não pode parar de estudar, sempre colocando as nossas informações em dia. Aí no nosso portal eu coloquei uma lista de exercícios também para auxiliar exatamente nesses estudos, nessas semanas que nós estivermos em isolamento. Um abraço e até a próxima!